E fala aí, devs, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje vamos estar fazendo uma videoaula aqui sobre métodos básicos de JavaScript relacionados a arrays, ok? Então, pessoal, nessa videoaula eu separei para vocês conceitos muito importantes, métodos, ou seja, funções que vocês vão estar utilizando no dia a dia, seja com o JavaScript puro ou seja utilizando um framework, biblioteca. Esse conceito sempre vai estar presente. Pode ser que mude um pouco quando você utiliza algum framework, exista uma forma diferente de fazer, mas pelo menos no React, que eu sei que vocês, em sua maioria, gostam muito de utilizar, vocês vão acabar usando bastante, tá? Todos esses métodos que eu mostrei, principalmente o map e principalmente também o for each, tá? Existem outros como filter, vou mostrar para vocês aqui, que também são importantes, mas eu acho que o map, ele é muito importante e eu já vou explicar para vocês o porquê. Bom, são alguns métodos, então eu peço para você que preste muita atenção na aula, acompanhe todo o raciocínio, porque não é difícil, ok? Você só precisa prestar atenção que você vai ver que tudo se encaixa, porque está bem passo a passo para vocês, beleza? No começo é importante nós entendermos então o que é um array. O array é uma estrutura de dados que contém um índice numérico e um elemento, que pode ser qualquer tipo primitivo de dados, ou seja, string, number, boolean e etc., um objeto ou até mesmo outro array. Então, pessoal, como exemplo, nós temos aqui item 1, 2, 3, isso aqui é a composição de array e ele é sempre marcado por esses dois colchetes abrindo e fechando, ok? O que é uma função de callback? Eu vou explicar para vocês o que é uma função de callback antes de explicar os métodos, porque vocês vão ver que é muito importante entender esse conceito. Dá para você utilizar os métodos sem entender isso, mas quando você entende, fica muito mais fácil de você conseguir manipular. Então, callbacks garantem que uma função não seja executada antes que uma tarefa seja concluída, mas logo depois dessa tarefa ser concluída. Nós vamos utilizar os métodos que nada mais são do que métodos que utilizam outra função, ok? E essa outra função que está dentro do nosso método é uma função de callback, e ela só é executada depois que algo acontece. Nesse caso, nós vamos trabalhar com a iteração, que nada mais é do que criar uma função for, que nós já conhecemos, é muito comum no Python, no C#, em C, enfim. Esse laço for, porém nós vamos fazer isso de forma mais fácil, já que nosso foco é na função callback. Nosso foco não é no laço em si, não é na iteração. E para quem não sabe, iteração é percorrer o array completo. E por fim aqui na parte teórica, eu gostaria de ressaltar para vocês que o map ele é muito utilizado para a criação de componentes dinâmicos em React. Assim, é possível criar uma renderização do seu componente para cada item do array. Então, quando você percorrer o seu array, como nós falamos aqui, a iteração, você pode estar criando qualquer tipo de componente, ou seja, HTML, no caso JSX do React, para cada item desse array. Então, por exemplo, você pode estar mostrando um nome, exibindo um botão para cada um desses itens. Pessoal, vou tentar ser o mais rápido e breve possível para você explicar cada método, porque a ideia principal é nós irmos para a prática. Se você quiser pular para a parte prática, o que eu não recomendo, já que é importante entender a teoria, tudo bem, basta que você acompanhe o índice do vídeo e pule para a parte que nós vamos realmente pôr a mão no código, tá bom? O map é um método que chama a função callback recebida por parâmetro, então nós colocamos sempre esse parênteses abrindo e fechando para cada elemento do array original, em ordem e constrói um novo array com base nos retornos de cada chamada. Então, uma característica do map é que ele tem um retorno. A gente vai ver na prática que ele realmente retorna algo dessa função. Pessoal, olha como eu falei da função callback, olha ela aparecendo aqui. Então, basicamente, a cada item que ele iterar desse array, ele irá retornar uma função que é chamada de função callback, a qual nós iremos definir o que será realizado dentro dela, ok? O método map, porém, não modifica o array original. No entanto, a função callback invocada por ele pode fazê-lo. Significa que, apesar de que esses métodos não modifiquem o array original, nós vamos ter o retorno de novo array que sim pode modificá-lo, tá? Então, a gente vai ver melhor na prática, mas esse é o conceito básico do map. Então, existem algumas variações. Nesse caso, eu estou dando exemplo para vocês quando nós utilizamos o map como método e passamos realmente uma função explicitamente dentro dele. Então nós temos aqui a function test, que recebe o item, que nada mais é do que cada item do nosso array, e nos retorna a característica do map, esse return,
item vezes 2. Por exemplo, se for 1, 2, 3 nosso array, vai retornar 1, 2, 3 vezes 2, cada um deles. Então a gente vai ter 2, 4 e 6. Outra forma de fazer isso é com as nossas arrow functions, que são funções anônimas. Perceba que nós temos exatamente a mesma estrutura aqui embaixo, porém agora nós estamos declarando o nosso item, colocando uma flecha item vezes 2, o que significa que dentro dessa arrow function omitimos as chaves e omitimos também o return, mas não significa que eles não estão ali. Esse é um conceito de ECMAScript 6, se você ainda não conhece, tá? Não tem muito conhecimento sobre arrow function, recomendo que você dê uma leve estudada por cima, porque realmente é um conceito que vai estar em quase todos os códigos que você se deparar. É muito raro as pessoas utilizarem assim, porque essa forma ela é um pouco mais... ela é mais trabalhosa de ser feita, né? Precisa de mais linhas de código, então a gente prefere abreviar. E aqui eu deixei para vocês uma referência, tá? Para que vocês possam estar consultando o conceito de arrow function. Método push. O método push ele adiciona um ou mais elementos ao final de um array e retorna um novo comprimento desse array. Uma das funções alternativas que eu já usei muito é para armazenar o array em uma variável de escopo global. Então nós vamos ver na prática que às vezes você pode ter algum array que foi iterado e você quer pegar aqueles valores que foram modificados dentro daquele array e colocar em outra parte do seu código, mas, por exemplo, ele está dentro de um escopo específico e para você tirar ele dali você vai precisar fazer um push para outro array. Nós veremos na prática isso, mas já fica aí a dica de que o push é realmente também bem utilizado. E push nada mais é do que puxar, né? Então, quer dizer o quê? Estamos puxando alguma coisa para dentro desse array. For each, diferentemente do map ou reduce, ele sempre retorna undefined. Resumindo, ele não altera o array em hipótese alguma. Ele é parecido com o map e muita gente se confunde, mas essa é basicamente a diferença. Se você quiser retornar algo dentro dele, você verá que ele vai retornar undefined. De todas as formas possíveis, ele sempre vai retornar undefined. Então ele é muito utilizado para comparação de algum elemento do array. Então quando nós queremos comparar algo e modificar algum valor que não seja aquele array, ou seja, nós não vamos retornar nada dessa função for each, e sim algo externo a ela, por exemplo, mudar o valor de uma variável, nós podemos utilizar o for each. Vou mostrar para vocês na prática, também vai ficar mais claro. O slice. O método slice retorna uma cópia de parte de um array a partir de um sub-array criado entre as posições início e fim. Então nós iríamos passar, por exemplo, que eu quero que comece no 0 e vá até o elemento e vá até o índice 2. Então ele vai me retornar um novo array somente do 0, 1 e 2. O método concat retorna um novo array contendo todos os arrays ou valores passados como parâmetro. Então ele vai concatenar. Concat não altera a si mesmo ou qualquer um dos argumentos passados, assim como o for each, né? Apenas providencia um novo array contendo uma cópia de si dos argumentos passados. Concat significa concatenar, que significa unir. Bom, no caso do filter, o método filter ele cria um novo array com todos os elementos que passaram no teste implementado pela função fornecida. Então ele retorna true para manter o elemento e false caso contrário. Então ele vai fazer basicamente um teste lógico e caso seja verdadeiro a condição que você implementou, ele vai retornar o array novo com todos aqueles elementos que respondem de forma verdadeira, ou seja, true, para aquela condição. Poderá receber uma função callback para filtrar ou parâmetros diretos. Então é você quem escolhe, né? Vamos ter essas duas formas para fazer. E o que isso significa? Eu posso realmente ter uma função com uma condição, ou eu posso literalmente chegar para ele e colocar assim, olha, eu quero que você tire tudo que estiver com o número 1. Então o que tiver número 1 dentro desse array, o valor 1 como number, você remove para mim dentro do array. Filter não altera o array a partir do qual foi invocado, mesma coisa do for each também. E por fim, o método find retorna o valor do primeiro elemento do array que satisfazer a função de teste provida. Ele é bem parecido com o filter nesse sentido, porque ele também vai retornar, ele também é baseado em verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro, quando for verdadeiro no caso, ele vai retornar o primeiro elemento que corresponder àquela condição. Caso contrário, undefined é retornado, ou seja, ele não encontra nada, então retorna undefined.